Principais aspectos. Instrução técnica 08, saída de emergência. Parte 1. 2. Aplicação. 2.1 Esta instrução técnica, AIT, se aplica a todas as edificações, podendo, entretanto, servir como exemplo de situação ideal que deve ser buscado em adaptações de edificações existentes, consideradas suas devidas limitações. 2.2 Esta instrução técnica não se aplica a. As áreas externas descobertas não destinadas a saídas de emergência de edificações. B. As unidades autônomas de edificações residenciais. C. Aos equipamentos industriais e suas áreas de inspeção e manutenção, plataformas, torres de comunicação, silos, tanques e similares. D. As escadas do tipo marinheiro, escadas móveis e outras de acesso exclusivo a áreas de manutenção onde não haja permanência de pessoas. 5. Procedimentos. 5.1 Classificação das edificações. 5.1.1 Para os efeitos desta instrução técnica, as edificações são classificadas a. Quanto à ocupação, de acordo com o anexo do Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais. B. Quanto à altura, dimensões em planta e características construtivas, de acordo, respectivamente, com as tabelas 1, 2 e 3 desta instrução técnica. 5.2 Componentes da saída de emergência. 5.2.1 A saída de emergência compreende o seguinte: a. Acesso. B. Rotas de saídas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou ao espaço livre exterior, nas edificações térreas. C. Escadas ou rampas. D. Descarga. E. Elevadores de emergência. 5.3 Cálculo da população. 5.3.1 As saídas de emergência são dimensionadas em função da população da edificação. 5.3.2 O cálculo da população de cada pavimento da edificação é de acordo com os coeficientes da tabela 4, considerando sua ocupação, dada no anexo do Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico do Estado de Minas Gerais. 5.3.3 Devem ser incluídas nas áreas de pavimento exclusivamente para o cálculo da população. A. As áreas de terraços, sacadas e assemelhadas, excetuadas aquelas pertencentes às edificações dos grupos de ocupação A, B e H. B. As áreas totais cobertas das edificações F3 e F6 inclusive canchas e assemelhados. C. As áreas de escadas, rampas e assemelhados, no caso de edificações dos grupos F3, F6 e F7, quando em razão de sua disposição em planta, esses lugares puderem, eventualmente, ser utilizados como arquibancadas. 5.3.4 Exclusivamente para o cálculo da população, as áreas de sanitários, corredores e elevadores nas ocupações C, D, E e F, são excluídas das áreas de pavimento. 5.4 Dimensionamento das saídas de emergência. 5.4.1 Largura das saídas. 5.4.1.1 A largura das saídas deve ser dimensionada em função do número de pessoas que por elas deva transitar, observando os seguintes critérios. A. Os acessos são dimensionados em função dos pavimentos que sirvam à população. B. As escadas, rampas e descargas são dimensionadas em função do pavimento de maior população, o qual determinam as larguras mínimas para os lanços correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saída. 5.4.1.2 A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, e outros, é dada pela seguinte fórmula: número de passagem, arredondando para número inteiro maior, é igual à população, conforme coeficiente da tabela 4, dividido pela unidade de passagem, conforme tabela 4. 5.4.1.2 A largura das saídas, isto é, dos acessos, escadas, descargas, e outros, é dada pela seguinte fórmula: número de unidades de passagem, arredondado pelo inteiro maior, é igual à população, conforme tabela 4, dividido pela capacidade de unidade de passagem. 5.4.2 Larguras mínimas a serem adotadas. 5.4.2.1 As larguras mínimas das saídas de emergência, em qualquer caso, devem ser as seguintes.
A. 1,10 metros, correspondente a 2 unidades de passagem de 55,0 centímetros, para as ocupações em geral, ressalvando o disposto a seguir. B. 1,65 metros, correspondente a 3 unidades de passagem de 55,0 centímetros, para as escadas, os acessos, corredores e passagens, e descarga, nas ocupações do grupo H, divisão H2 e H3. C. 1,65 metros, correspondente a 3 unidades de passagem de 55,0 centímetros, para as rampas, acessos, corredores e passagens, e descarga, nas ocupações do grupo H, divisão H2. D. 2,20 metros, correspondente a 4 unidades de passagem de 55,0 centímetros, para as rampas, acessos às rampas, corredores e passagens, e descarga das rampas, nas ocupações do grupo H, divisão H3. 5.4.3.1 A largura das saídas deve ser medida em sua parte mais estreita, não sendo admitidas saliências de alisares, pilares e outros, com dimensões maiores que as indicadas na figura 1, e estas somente em saídas com largura superior a 1,10 metros. Figura 1. Medida da largura em corredores e passagens. 5.4.3.2 As portas que abrem para dentro de rotas de saída, em ângulo de 180 graus, em seu movimento de abrir, no sentido do trânsito de saída, não podem diminuir a largura efetiva destas em valor menor que a metade, ver figura 2, sempre mantendo uma largura mínima livre de 1,10 metros para as ocupações em geral e de 1,65 metros para as divisões H2 e H3. 5.4.3.3 As portas que abrem no sentido do trânsito de saída, para dentro de rotas de saída, em ângulo de 90 graus, devem ficar em recessos de paredes, de forma a não reduzir a largura efetiva em valor maior que 10,0 centímetros. Ver figura 2. Figura 2. Abertura das portas no sentido do trânsito de saída. 5.5 Acessos. 5.5.1 Generalidades. 5.5.1.1 Os acessos devem satisfazer as seguintes condições. A. Permitir o escoamento fácil de todos os ocupantes da edificação. B. Permanecer desobstruídos em todos os pavimentos. C. Ter larguras de acordo com o estabelecido no item 5.4 desta AIT, ressalvados os corredores e passagens de acesso restrito, cuja população atendida seja menor ou igual a 20 pessoas, que poderão ter largura mínima de 80,0 centímetros. D. Ter pé direito mínimo de 2,50 metros, com exceção de obstáculos representados por vigas, vergas de portas, e outros, cuja altura mínima livre deve ser de 2,0 metros. E. Serem sinalizados com indicação clara do sentido da saída, de acordo com o estabelecido na AIT 15, sinalização de emergência, e iluminados, de acordo com o estabelecido na AIT 13, iluminação de emergência. 5.5.1.2 Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstáculos, tais como móveis, divisórias móveis, locais para exposição de mercadorias, e outros, de forma permanente, mesmo quando o prédio esteja supostamente fora de uso. 5.5.2 Distâncias máximas horizontais de caminhamento. 5.5.2.1 As distâncias máximas horizontais de caminhamento para atingir um local seguro, espaço livre exterior, área de refúgio, escada comum de saída de emergência, protegida ou à prova de fumaça, tendo em vista o risco à vida humana decorrente do fogo e da fumaça, devem considerar: a. O acréscimo de risco quando a fuga é possível em apenas um sentido. B. O acréscimo de risco em função das características construtivas da edificação. C. A redução de risco em caso de proteção por chuveiros automáticos ou detectores. D. A redução de risco pela facilidade de saídas em edificações térreas. 5.5.2.2 As distâncias máximas horizontais de caminhamento para atingir as portas de acesso às edificações e o acesso às escadas ou às portas das escadas, nos pavimentos, constam da tabela 5, devendo ser contadas a partir do ponto mais distante da edificação, com exceção dos edifícios de apartamentos em geral, A2, que deve ser medida a partir da porta de entrada das unidades autônomas. 5.5.2.3 No caso das distâncias máximas horizontais de caminhamento para as rotas de fuga que não forem definidas no projeto arquitetônico, como,
Por exemplo, escritório de plano espacial aberto e galpão sem o arranjo físico interno, layout. Devem ser consideradas as distâncias diretas comparadas aos limites da tabela 5, reduzidas em 30%, 30%. 5.5.2.4 Para uso da tabela 5 devem ser consideradas as características construtivas da edificação, constante da tabela 3, edificações classe X, Y e Z. 5.5.2.5 Em edificações térreas, pode ser considerada como saída, para efeito da distância máxima horizontal de caminhamento, qualquer abertura, sem grades fixas, com peitoril, tanto interna como externamente, com altura máxima de 1,20 metros, vão livre com área mínima de 1,20 metros quadrados e nenhuma dimensão inferior a 1,0 metros. 5.5.3 Número de saídas nos pavimentos. 5.5.3.1 O número de saídas exigido para os diversos tipos de ocupação, em função da altura e características construtivas de cada edificação, encontra-se na tabela 6. 5.5.3.2 Quando houver a exigência de 2, 2 ou mais saídas, a distância mínima entre elas deve ser de 10,0 metros, exceto quando a. As escadas estiverem na área central do pavimento e com acessos em lados opostos, ou b. A edificação não possuir largura de fachada suficiente para as saídas no térreo, caso em que as portas deverão ser dispostas em extremidades ou lados opostos. 5.5.3.3 Havendo necessidade de acrescer escadas, estas devem ser do tipo que é exigida por esta instrução técnica, tabela 6. 5.5.4 Portas de saídas de emergência. 5.5.4.1 As portas das rotas de saída e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas, em comunicação com os acessos e descargas devem abrir no sentido do trânsito de saída, ver figura 2. 5.5.4.2 Nas edificações do Grupo A, Divisão A1 e A2. As portas de acesso ao logradouro público e que não se comunicam diretamente com as caixas de escada estão isentas da exigência do item 5.5.4.1 desta art. 5.5.4.3 A largura, vão livre ou luz das portas, comuns ou corta-fogo, utilizadas nas rotas de saída, deve ser dimensionada como estabelecido em 5.4, admitindo-se as dimensões mínimas de luz especificadas abaixo, considerando o resultado do cálculo das unidades de passagem. A. 0,80 metros valendo por uma unidade de passagem, com N menor ou igual a 1. B. 1,0 metros, valendo por 2 unidades de passagem, com N maior que 1 e menor ou igual a 2. C. 1,5 metros, em 2 folhas, valendo por 3 unidades de passagem, com N maior que 2 e menor ou igual a 3. D. 2,0 metros, em 2 folhas, valendo por 4 unidades de passagem, com N maior que 3 menor ou igual a 4. Nota: 1. Porta com dimensão maior ou igual a 2,20 metros, exige-se coluna central. 2. Porta com dimensão maior que 1,20 metros deverá ter 2 folhas. 5.5.4.4 As portas das antecâmaras das escadas à prova de fumaça e das paredes corta-fogo devem ser do tipo corta-fogo, PCF, obedecendo a NBR 11.742, no que lhe for aplicável. 5.5.4.5 As portas das antecâmaras, escadas e outros, devem ser providas de dispositivos mecânicos e automáticos, de modo a permanecerem fechadas, porém, destrancadas, no sentido do fluxo de saída, sendo admissível que se mantenham abertas, desde que disponham de dispositivo de fechamento, quando necessário, conforme estabelecido na NBR 11.742. 5.5.4.6 Se as portas dividem corredores que constituem rotas de saída, devem a. Ter condições de reter a fumaça, ou seja, devem ser corta-fogo e à prova de fumaça conforme estabelecido na NBR 11.742 e ser providas de visor transparente de área mínima de 0,07 metros quadrados, com altura mínima de 25,0 centímetros. B. Abrir no sentido do fluxo de saída. C. Abrir nos 2 sentidos, caso o corredor possibilite saída nos 2 sentidos.
5.5.4.7 Para as ocupações do grupo F com capacidade acima de 200 pessoas será obrigatória a instalação de barra antipânico nas portas de saídas de emergência, conforme NBR 11.785, das salas das rotas de saída, das portas de comunicação com os acessos às escadas e descargas. 5.5.4.7.1 As ocupações de divisão F2, térreas, com ou sem mezaninos, com área máxima construída de 1.500 metros quadrados, podem ser dispensadas da exigência anterior, desde que haja placa indicativa, conforme AIT 15, de que as portas permanecerão abertas durante a realização dos eventos, atentando para o item 5.5.4.1 desta AIT. 5.5.4.8 Nas rotas de fuga não se admite portas de enrolar ou de correr, exceto quando esta for utilizada somente como porta de segurança da edificação, em comunicação com o mogradouro, devendo permanecer aberta durante todo o horário de funcionamento, desde que haja placa indicativa, conforme AIT 15, de que as portas permanecerão abertas durante o funcionamento, atentando para o item 5.5.4.1 desta AIT. 5.5.4.9 É vedado o uso de peças plásticas em fechaduras, espelhos, maçanetas, dobradiças e outros, em portas de A. Rotas de saídas. B. Entrada em unidades autônomas. E C. Salas com capacidade acima de 50 pessoas. 5.5.4.10 A colocação de fechaduras nas portas de rota de fuga, onde houver necessidade de se garantir segurança aos usuários da edificação contra invasão de intrusos, é permitida, a critério do responsável técnico, desde que seja possível a abertura no sentido da rota de fuga, sem necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado oposto seja feita apenas por meio de chave, dispensando-se maçanetas, etc. 5.5.4.10.1 A colocação de fechaduras nas portas de rota de fuga deve ser precedida de avaliação criteriosa do responsável técnico pela elaboração do projeto, de forma a avaliar não somente a saída dos usuários da edificação, mas a entrada de guarnições do Corpo de Bombeiros Militar para ações de salvamento e combate a incêndio. 5.5.4.10.2 Em situação de emergência, as chaves para acesso à edificação pelo lado externo por guarnições do Corpo de Bombeiros Militar deverão estar disponíveis na entrada principal da edificação, preferencialmente, com o integrante da brigada de incêndio, quando houver. 5.5.4.10.3 Deverá constar nota em planta prevendo a instalação de fechaduras nas portas de saída de emergência e durante as vistorias deverá ser verificada a disponibilidade de chaves para abertura pelo lado externo. 5.5.4.10.4 Não será admitida a instalação de fechaduras nas portas das caixas de escada e nas portas dos acessos das rotas de fuga dos pavimentos das divisões de ocupação e 5. F6, H2, H3, F2, F3, F6 e em eventos temporários, que impeçam a entrada em sentido contrário ao fluxo de saída dos usuários. Nestes casos será admitida somente na porta de descarga ou porta de segurança da edificação, em comunicação com o mogradouro. 5.5.4.10.5 Havendo motivo justificado, poderão ser propostas soluções alternativas, como, por exemplo, o destravamento automático em situação de emergência, que permitam o uso de fechaduras sem comprometer o acesso à edificação, desde que devidamente demonstradas no PSIP. 5.6 Rampas. 5.6.1 Obrigatoriedade. 5.6.1.1 O uso de rampas é obrigatório nos seguintes casos. A. Para unir dois pavimentos de diferentes níveis em acesso a áreas de refúgio em edificações com ocupações dos grupos H2 e H3. B. Na descarga e acesso de elevadores de emergência. C. Quando a altura a ser vencida não permitir o dimensionamento equilibrado dos degraus de uma escada. D. Para unir o nível externo ao nível do saguão térreo das edificações em que houver usuários de cadeiras de rodas, conforme NBR 9050. E H2 e H3 com mais de um pavimento e altura igual ou inferior a 12 metros, quando forem exigidas mais de uma saída de emergência. 5.6.2 Condições de atendimento. 5.6.2.1 O dimensionamento das rampas deve obedecer ao estabelecido em 5.4. 5.6.2.2 As rampas não podem terminar em degraus ou soleiras, devendo ser precedidas
sucedidas sempre por patamares planos. 5.6.2.3 Os patamares das rampas devem ser sempre em nível, tendo comprimento mínimo de 1,10 metros, medidos na direção do trânsito, sendo obrigatórios sempre que houver mudança de direção ou quando a altura a ser vencida ultrapassar 3,70 metros. 5.6.2.4 As rampas podem suceder um lanço de escada, no sentido descendente de saída, mas não podem precedê-lo. 5.6.2.4.1 No caso de edificações dos grupos H2 e H3 as rampas não poderão suceder ao lanço de escada e vice-versa. 5.6.2.5 Não é permitida a colocação de portas em rampas, estas devem estar situadas sempre em patamares planos, com largura não inferior à da folha da porta de cada lado do vão. 5.6.2.6 O piso das rampas deve apresentar condições antiderrapante e permanecer em antiderrapante com o uso. 5.6.2.7 As rampas devem ser dotadas de guardas e corrimãos de forma análoga ao especificado em 5.8. 5.6.2.8 As exigências de sinalização de emergência, iluminação de emergência, ausência de obstáculos, e outros, dos acessos aplicam-se, com as devidas alterações, às rampas. 5.6.3 Declividade. 5.6.3.1 A declividade máxima das rampas externas à edificação deve ser de 10%, 1:10. 5.6.3.2 As declividades máximas das rampas internas devem ser de a. 10%, isto é, 1:10, nas edificações de ocupações A, B, E, F e H. B. 12,5%, isto é, 1:8, quando o sentido de saída é na descida, nas edificações de ocupações D. G. Sendo a saída em rampa ascendente, a inclinação máxima é de 10%. C. 12,5%, isto é, 1h08 nas ocupações C, I e J. 5.6.3.3 Quando, em ocupações em que sejam admitidas rampas de mais de 10% em ambos os sentidos, o sentido da saída for ascendente, deve ser dado um acréscimo de 25% na largura calculada conforme 5.4. 5.6.3.4 Pisos com declividade inferior ou igual a 5%, 1h20, não são considerados como rampas.